Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 955. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, olha ele aí, grande Michel. Ele rapidinho tira o nome, impressionante, esse é o grande Michel. E é isso aí, estamos começando, graças a Deus. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. Gente, não é fácil, viu? Manter esse programa no ar, não é fácil a constância, sabe? Você fazer alguma coisa assim, tipo 1 mês, 2... O trabalho da Rádio 9 de Julho, sustentado pela Paróquia Nossa Senhora do Brasil, vem desde 2019. 2019. Acho que é isso, 2019. Já são alguns anos, né? E é isso. Então, nós estamos aqui, agradeço demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por isso. E quero agradecer de forma muito especial a você que está assistindo o programa. Deixa eu dar aqui as mensagens que eu recebi no dia 21. Rosilda Lonvigri. Eu espero que eu consiga falar bem o seu nome, Rosilda. Desculpa, viu? Boa noite, professor Paulo. Boa noite, Rosilda. Tudo bem? O que mais? Iricene, boa noite para todos. Obrigado, Iris. Tem também aqui a minha amiga Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária, aquele que te guarda não dorme. Agradeço muito, Magda, você publicar nas suas redes sociais o programa. Agradeço todo esse povo que ouve o programa, tanto pela rádio como pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube, e publica nas suas redes sociais. Isso é importante, não para mim, gente. Realmente, para mim, não vai fazer diferença pessoal, porque eu não estou procurando like, nem dislike, nem ficar famoso. Eu só quero que o programa alcance as pessoas, para que as pessoas possam ouvir falar de forma correta de Deus e da igreja. Realmente é o meu único interesse. Eu não tenho nenhum outro interesse envolvido nisso. Não tenho interesse pessoal, não tenho interesse financeiro, não tenho interesse político, econômico, nada. Realmente, o meu único grande interesse é que o nome de Jesus seja levado para o mundo. Nesses tempos tão anticatólicos, anticristãos e anticristo. Realmente, eu acho que é uma dádiva que Deus nos permite participar 1h30 na rádio sobre um trabalho de evangelização e 1h é o mesmo programa sem as músicas pela internet. Então, eu agradeço demais a Deus essa oportunidade. É uma oportunidade de vida, sabe? De vida. Eu não tenho pretensão de ser uma pessoa que tem um programa de sucesso absoluto, sendo conhecido em todo qualquer lugar. Nunca tive esse tipo de pretensão, nem tenho e nem quero. Mas eu quero que o nome de Jesus seja louvado, glorificado, obedecido e conhecido. É o que eu posso oferecer para Jesus por tantas coisas lindas que Deus tem feito na minha vida. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as situações complicadas que o mundo apresenta para a gente, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa miséria, Deus confiou a mim coisas maravilhosas. Então, quando eu paro para pensar sobre isso e vejo a minha pequenez diante daquilo que Deus me dá, eu falo, meu Deus, como é que você consegue confiar em mim? Né? Me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos maravilhosos, me deu uma profissão linda, me deu essa oportunidade de evangelizar. Eu olho assim ao meu redor, e aqui não tem nenhuma falsa modéstia, eu olho ao meu redor e conheço pessoas, homens e mulheres, muito melhores, capacitados do que eu, com uma vida muito mais, muito mais cheia de sucesso do que eu, e percebo que Deus me confiou realidades lindas. A confiança que Deus deposita em mim
me desconcerta. Eu realmente fico desconcertado. Porque os filhos, nós temos que formá-los para Deus, em primeiro lugar. E Deus me deu 3 filhos maravilhosos. A minha esposa, eu tenho que ser meio de santificação para ela, junto com a graça que Deus derrama. Veja, eu percebo as minhas falhas, eu percebo os meus limites, eu percebo os meus pecados, eu percebo quantas vezes eu falho nessa missão de ser meio também de santificação para minha esposa. E o trabalho na rádio é um trabalho que me deixa completamente até sem ar. Quando eu paro para pensar, puxa vida, eu sou só um dentista, não sou teólogo, não sou filósofo, não tive formação forte em nenhuma dessas áreas. Eu confiei na providência de Deus, eu confiei na força do Espírito Santo, eu confiei no poder que o Crisma dá para cada um de nós de evangelizar e de defender a igreja. E fui adiante. Mas os méritos são todos de Cristo e os méritos são todos do Espírito Santo. Então eu fico realmente diante daquilo que Deus me dá, diante das maravilhas que Deus derrama sobre a minha vida, eu fico realmente sem palavras para dizer. Sabe, agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pela saúde, pela vida, agradecer a Deus pela existência, agradecer a Deus pela misericórdia que Deus tem para conosco. Sabe, essa misericórdia que é divina, isso é divino. Sabe, o que caracteriza Deus é o seu amor e o seu poder ao mesmo tempo. Um Deus que é todo-poderoso, pode tudo, e ao mesmo tempo vive e é uma misericórdia eterna. Basta eu reconhecer os meus pecados e Ele está pronto para me perdoar. Sabe, e pronto para me fazer recomeçar uma vida nova, depois do perdão dos pecados. Sabe, me dá capacidade de compreender a gravidade dos pecados, me dá capacidade de compreender a seriedade que é uma vida perto de Deus, me dá a capacidade de buscar estar perto de Deus. Então isso realmente é uma coisa que me deixa assim, eu não tenho palavras para explicar isso, não tenho, realmente eu não tenho. E por isso que eu gosto de trabalhar esse estudo da catequese. Porque a gente vai aprendendo cada vez mais, a gente vai entendendo cada vez mais este poder absoluto de Deus. Veja, perdoar os pecados é algo absolutamente divino. Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Só Deus. Porque só Deus é capaz de tirar do pecado, que é algo mau, péssimo, terrível, brutal, alguma coisa boa. Só Ele é poderoso para curar as consequências dos nossos pecados. Por isso que só Ele pode perdoar o pecado, porque só Ele é capaz de julgar de forma perfeita os atos que cometemos. Tanto os atos bons quanto os atos maus. Só Ele tem esse poder e essa sabedoria, porque Ele enxerga o nosso coração. Não, ele enxerga o nosso coração batendo como órgão, mas ele enxerga as raízes que nos levam a cometer bons atos e péssimos atos. Então, só ele pode enxergar isso de forma plena, adequada, da multidão das pessoas do mundo inteiro. Para ele, para Deus, o poder de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que essa multidão que forma o mundo hoje de seres humanos é um pinguinho. Ele é capaz de enxergar plenamente todos os corações, todas as almas, todas as raízes dos atos de todas as pessoas. Isso para Deus é nada. Para nós, você imagina, você entender o ato de alguma pessoa, uma pessoa que comete um equívoco com você não é capaz de compreender, e eu também não, o que moveu realmente, do fundo do coração, aquela pessoa promover aquele ato, ou positivo ou negativo. Você entende? Eu não consigo enxergar por dentro da alma de um ser humano. Eu não consigo enxergar a alma do ser humano. A nossa visão humana não nos permite enxergar a alma do ser humano. E o ser humano é composto de corpo e alma espiritual. Uma alma que está aberta a Deus. Uma alma que está na presença de Deus, se assim este ser humano permitir. Se não pecar.
Veja, então o pecado, ele cobra um preço altíssimo para a humanidade. O pecado, ele cobra um preço altíssimo para todos nós. É impressionante como nós todos perdemos a noção da gravidade do pecado. Eu falo em primeiro lugar por mim. Basta você passar um tempo um pouco mais distante da vida de oração, basta você passar um tempo um pouco mais voltado para as coisas do mundo, e o mundo nos leva para isso o tempo inteiro, né? As preocupações, os medos, as ansiedades, as atividades que nós temos. Então, de repente, você percebe que você se afastou de Deus. Não é um afastamento abrupto, não é um afastamento assim definitivo, não é um afastamento assim por raiva, por tristeza, mas você percebe que pelo cansaço da toada, pelo cansaço da vida, pelo cansaço das dificuldades que a gente enfrenta, pelo cansaço do ser humano, de ser tão fraco, de ser tão frágil, de repente você percebe que aquela realidade inicial em que você se reencontrou com Deus vai se esfriando. Então aquele ímpeto de estudo, de oração, de vida de sacramento também vai esfriando, aquele ímpeto humano. E quando você percebe, você já está de novo andando como o mundo quer que você ande. Vai se afastando de Deus. Vai perdendo esse contato íntimo com Deus da oração, vai perdendo essa escuta espiritual que os dons de santificação nos permitem, né, ter. O dom da ciência, o dom do entendimento. O entendimento me permite, é um dom sobrenatural que me permite escutar a palavra de Deus, escutar Deus falando comigo, tanto através da Bíblia, quanto através da tradição da igreja, quanto através de uma voz interior, que é o próprio Pai conversando conosco, o próprio Filho conversando conosco, o próprio Espírito Santo conversando conosco. Então, este dom do entendimento, que é um dom sobrenatural que eu recebo no meu batismo e que ele cresce com o meu crisma, eu vou percebendo a voz de Deus no meio de tantas vozes que falam dentro de mim. Então essa realidade ela deve ser cultivada cada vez mais, e ao contrário, aos poucos nós vamos esfriando e vamos nos afastando deste amor tão providente, deste amor que nos sustenta, deste amor que nos mantém íntegros. E ao nos afastar deste amor, nós caímos facilmente nas garras medonhas do pecado. E o pecado traz consequências brutais para o ser humano. Sabe, veja, o Catecismo da Igreja Católica fala um negócio aqui muito interessante sobre os pecados, né? Consequências do pecado, as penas do pecado. Número 1472 do Catecismo da Igreja Católica. Eu acho que é legal a gente ler isso, eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva, né? Porque a gente esquece isso. A gente esquece que os pecados realmente trazem consequências seríssimas para a vida da gente. Veja, diz assim: para compreender esta doutrina e esta prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. Nós estamos no número 1472 do Catecismo da Igreja Católica. Para compreender a doutrina da confissão, a doutrina do porquê serve, para que serve o sacramento da confissão, que nós estamos estudando. Ontem nós começamos a estudar o sacramento da confissão, e nós não chegamos na metade do estudo do sacramento da confissão, do resumo. Porque o sacramento da confissão nós estudamos durante muitas aulas no Kairos, né? Quando nós estávamos estudando os sacramentos, nós demos um tempo muito grande para entender o sacramento da confissão. Este resumo que nós estamos fazendo é um resumo para colocar todo mundo no mesmo nível, para a gente terminar o estudo do Catecismo da Igreja Católica estudando o Pai Nosso e começar depois o estudo da Igreja, né? A história da Igreja. Então nós estamos equilibrando todos para chegar no mesmo nível, já que o programa mudou de horário. Então eu também estou atingindo pessoas que nunca escutaram o programa. Então, para essas pessoas, a gente precisa dar um feedback, dar um retorno,
para que essas pessoas não se sintam perdidas nesse estudo sobre o catecismo da Igreja Católica. Agora, quem já acompanha esse estudo há 5 anos, quase 6, né? Então, vai esquecendo, vai perdendo, a gente vai aprendendo um monte de coisa, e se a gente não põe em prática, a gente perde. Então, é preciso fazer, vez ou outra, um grande resumo para poder voltar a estar na mesma toada, para poder voltar a estar na mesma pegada, todo mundo junto. Então, nós estamos estudando nos sacramentos, por causa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo age em todos os sacramentos e nós recebemos o Espírito Santo de Deus através dos sacramentos. Então, quando nós pecamos, o pecado, ele é extremamente grave. O nosso pecado, se nós cometemos um pecado capital, ele definitivamente nos afasta de Deus. E se nós morrermos em pecado, nesse pecado grave, sem nos arrependermos e confessarmos, nós corremos o risco de ir para o inferno. O que é o inferno? É a ausência de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, se eu estou separado de Deus, eu estou ausente da presença de Deus, porque nos separamos. O batismo põe Deus dentro de mim. Você percebe? Deus vai agindo na minha vida de tal forma que eu vou ficando cada vez mais parecido com Cristo. O pecado corta a ação da graça santificante na minha vida. Corta a ação da presença de Deus dentro de mim. Deus continua dentro de mim, mas eu, com o meu pecado, estou dizendo para Deus, não quero sua ação. O pecado grave, ele é seríssimo. Por isso não é que Deus está te condenando para o inferno. É a minha opção me afastar de Deus. O pecado é uma opção que eu aderi livremente para me afastar de Deus. Eu não aceito mais, ou nesse momento, a sua orientação para a minha vida. Eu quero ver pornografia. Mas pornografia destrói o seu coração, destrói o seu organismo, destrói sua relação com a sua esposa. Você está você está vendo algo que não deveria estar sendo visto, porque uma relação sexual entre marido e mulher, casados na igreja, deve estar acontecendo em uma situação de intimidade pessoal do casal. Isso não tem que estar exposto. Então, quando você vê um casal tendo relação sexual, que é a pornografia, esse casal normalmente não está casado na igreja, está em adultério, está em fornicação, está em masturbação, está num monte de coisa errada. Isso você está participando disso. Aí eu quero ver. Veja, é a fragilidade do ser humano. É a concupiscência dos olhos, da carne, é o desejo, é a fuga. É uma fuga péssima, é uma escolha péssima para fugir da realidade que nos cerca. Tanto a nossa realidade interior quanto a realidade externa. Então, nós vivemos um tempo onde estamos muito machucados e um tempo onde o mundo está muito machucado. Só que a gente não pode fugir das realidades que nos cercam para esses caminhos de aparente fácil alegria. Eu preciso de um pouco de paixão na minha vida, eu preciso um pouco de festa, eu preciso beber, eu preciso um pouco de sexo, eu preciso um pouco de pornografia, eu preciso um pouco de farra. Gente, são decisões péssimas que a gente toma. Porque são pecados gravíssimos, gravíssimos. E não adianta falar que não é pecado. Não muda o fato, é pecado e é gravíssimo. Porque a sexualidade, ela só é plena, ela só é bem vivida quando vivida o marido e a esposa depois de casado. Mas ninguém aguenta isso, ninguém mais tem vontade de viver esse tipo de coisa, ninguém mais vive isso. Mesmo que ninguém vivesse, esse é o certo. Tem pessoas que buscam viver, sim, uma sexualidade plena e santa. Tem casais que buscam viver, sim, esta continência, que se guardam para o casamento. Tem sim, eu vivi isso com a minha namorada. Outros casais também viveram, o que eu conheço, só que isso não aparece. Só aparece a busca desenfreada pelo prazer sexual errado.
por todos os meios. Então, aos poucos, as pessoas vão aderindo a esta forma de viver como se isso fosse natural e legal. Só que não é. Isso é pecado grave. Deus não nos deu o prazer na sexualidade para a gente fazer do ser humano um objeto. Buscar a vida, viver uma vida só mergulhada em prazeres sexuais, prazeres de gula, prazeres visuais, prazeres de comodismo. Não. Deus deu prazer para a gente. O prazer é um prêmio. Só que esse prazer deve ser vivido de forma plena, de acordo com a vontade de Deus. Quando um homem e uma mulher têm uma relação íntima, casados na igreja, é uma relação onde os dois estão se santificando. A gente não pensa nisso, né? É uma relação onde Cristo está presente. Então o leito, ele deve ser um lugar como um lugar sagrado, não um lugar de baixaria. E a gente vai perdendo a perspectiva, e a gente vai entrando num ritmo de vida, e a gente vai ouvindo um monte de piada, um monte de conversa, e as piadas são terríveis porque elas são engraçadas e interessantes, e elas vão justificando para a gente os pecados e os erros, porque a gente ri, não é? Sabe, a pessoa justifica o fato dela ir numa casa de prostituição e todo mundo está rindo, porque ele conta o fato de uma forma jocosa, de uma forma engraçada, de uma forma leve. Só que você ir a uma casa de prostituição, você está cometendo um pecado gravíssimo. Não, eu vou lá só para me divertir, para tomar um uísque com os amigos. Gente, você está num ambiente de pecado gravíssimo. Você está se colocando diante de uma situação de tentação terrível. Você está usando o ser humano, você está pagando uma mulher para ter uma relação. Quer dizer, veja, muitas vezes você já é casado em casa, muitas vezes você está numa situação tão terrível, isso se tornou tão simples, tão legal, vulgar ao extremo. Sabe, aos poucos nós vamos mergulhando neste universo que nos cerca, porque nós vamos nos afastando de Deus. E o pecado traz consequências. Sabe, veja, olha o que o catecismo fala. É preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. Então, se eu morrer em pecado grave, sem me arrepender e sem me confessar, eu aderi, se até o último instante da minha existência eu não me arrepender disso, e pedir perdão para Cristo, e suplicar que Cristo haja na minha vida, você percebe? Porque só Cristo é capaz de me religar depois de pecado. Eu não tenho esse poder de me religar a Deus. Você entende? Porque eu já expliquei para vocês, e não custa explicar de novo. O pecado, ele nos rompe com Deus. O pecado, ele é uma escolha errada, uma escolha de um caminho que ofende a glória de Deus, que ofende a santidade de Deus, em primeiro lugar. Ofende o amor que Deus tem por nós. Ofende a autoridade que Deus tem total em relação a nós. E quando nós ofendemos a Deus dessa forma, nós que somos criaturas, não temos como refazer a injustiça que nós causamos contra o amor de Deus, contra a sabedoria de Deus, contra a bondade de Deus, contra a autoridade de Deus. Não tem o que nós possamos fazer para restituir a Deus a injustiça que nós cometemos. Eu não tenho como oferecer a Deus algo que aplaque esta injustiça que eu cometi. Não é que Deus exige que nós sejamos perfeitos e tudo. Não, é que eu estou ofendendo a Deus. Eu estou dizendo para Deus, eu não aceito. Eu não quero. Eu não acredito em você. Eu sei qual que é o meu melhor caminho. O seu caminho não é o meu melhor. Você percebe? Então eu estou realmente ofendendo a sabedoria infinita de Deus, que me criou. Ele tem direitos sobre mim, direitos adquiridos, porque ele me criou. Então, veja, quando eu peco, eu estou indo contra a justiça que eu devo ter na minha relação com Deus.
É uma questão de justiça básica. Eu não estou nem falando de amor, é justiça básica. Uma criatura que depende de Deus para tudo, ofendendo a Deus. E Deus, como se Deus não se importasse com nada. Gente, isso não é Deus. Deus não é uma imagem que eu faço dele. Deus é aquele Deus que foi revelado por Cristo. Não adianta as pessoas virem falar, não, Deus é bonzinho, tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não tem muito problema. A partir do momento em que você ofende a autoridade de Deus com os seus atos, você escolheu, eu vou me masturbar, eu vou ver um filme pornográfico. Pô, você se colocou numa situação de pecado grave. Porque Deus não quer que você faça isso. E Ele tem o direito de não querer que você faça isso. Por quê? Primeiro, porque Ele te criou. E segundo, que esse caminho vai te destruir a sua família e destruir a sua ação na igreja. E destruir, pior ainda, a sua relação com Deus. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então é lógico que Ele não vai querer esse caminho para você. Ele vai querer que você tenha um caminho de felicidade plena, um caminho de realização pessoal plena e um caminho de serviço ao próximo pleno. Se eu vivo preso aos prazeres da sexualidade, eu não tenho forças para servir o meu irmão de forma adequada. Porque eu estou fechado nos meus prazeres, eu estou viciado nos meus prazeres. Esse é o problema também. Então Deus não quer que eu tome essa decisão. E eu vou lá e tomo, eu estou sendo desobediente à justiça que eu devo, em primeiro lugar, a Deus. Então como é que eu vou poder... Mesmo arrependido, como é que eu vou saciar a injustiça que eu cometi contra Deus? Eu sou uma criatura. Tudo que eu fizer, não adianta, porque Deus é infinitamente poderoso. Então, se eu cometi um pecado grave, eu estou dizendo para Deus, eu não te aceito, eu não quero você. E Deus respeita. E eu que dependo de Deus para tudo, vou me afastando e vou caindo cada vez mais nesse universo que vivemos hoje. Então, toda injustiça exige uma reparação. Se eu tirei dinheiro de você, não adianta eu pedir só perdão. Não adianta só eu me arrepender. É o primeiro passo, eu sempre falo isso para vocês, eu me arrependo, porque isso é o movimento do Espírito Santo agindo em mim, eu me arrependo. Realmente eu me arrependo, proponho, vou lá, me confesso, porque o roubo é um pecado grave, eu me confesso, e proponho a mim mesmo nunca mais fazer isso. Só que isso não basta, eu cometi uma injustiça contra você. Eu preciso reparar essa injustiça, então eu preciso devolver o dinheiro que eu roubei de você. Se eu falei mal de você publicamente, também é pecado grave, porque eu estou denegrindo a sua imagem, estou mentindo em relação a você. Então eu preciso me arrepender do que eu fiz, me confessar na igreja, me propor, com a graça de Deus, nunca mais fazer isso e reparar o dano que eu cometi na sua vida. Eu cometi um dano na sua vida, um dano seríssimo. Se eu chego e falo, olha, aquele dentista aqui do meu lado, não tem nenhum dentista aqui do meu lado, mas vamos supor, aquele dentista aqui do meu lado é mau caráter e ladrão. Eu estou destruindo a profissão desse dentista. O cara chega, ou então chega um paciente aqui no meu consultório, traz uma panorâmica, uma radiografia panorâmica, e eu vejo um monte de erros que outros dentistas cometeram. Então, a minha obrigação é falar, olha, esse dente aqui não foi tratado de forma adequada, este outro precisa retratar, esse outro... Ah, mas o dentista que fez isso, é isso, aquilo. Eu falo, não sei. Não cabe a mim julgar o dentista. Estou olhando o trabalho, o que chegou até a minha pessoa, o que chegou até o meu consultório. Essa restauração aqui tem uma cárie por baixo, esse dente aqui tem uma cárie lateral, isso aqui é um canal maltratado, não foi até o final do canal, então nós precisamos refazer isso. Agora, uma coisa é eu alertar o paciente, outra coisa é eu descer a lenha no dentista que fez, ou na dentista que fez, porque eu não sei quais foram as condições que esse dentista ou essa dentista tiveram para realizar esse tratamento. Vamos supor que esse paciente é um paciente hipermedroso, hiperativo, hiperdifícil, não tem uma abertura legal de boca, morre de medo. Como é que um dentista vai conseguir fazer um trabalho pleno num paciente que é avesso ao próprio tratamento?
Então não cabe a mim ficar julgando. Cabe a mim falar, isso aqui precisa ser refeito. Será que eu vou conseguir refazer isso de forma adequada? Você entende? Então, se eu chego e falo, olha, isso aqui é um trabalho sujo, um trabalho porco, esse dentista não serve para nada. Gente, eu estou destruindo o outro profissional. Pode até ser que seja realmente um péssimo profissional. Sabe? Mas não cabe a mim esse tipo de conduta. A minha conduta é falar, isso aqui não está certo. Há possibilidade de correção e vamos ver se eu consigo corrigir. Você percebe? Agora, se eu saio detonando todo mundo, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo esse dentista ou essa dentista. Veja, isso é pecado. Eu estou tirando desse dentista ou dessa dentista a oportunidade de trabalhar. Agora, se ele trabalha mal ou se ela trabalha mal, o certo seria nós conversarmos com esse dentista. O certo seria eu pegar o telefone e falar, olha, eu acabei de receber aqui fulano de tal que tratou com você, e eu estou vendo aqui na panorâmica, inclusive eu estou passando para você via Zap essa panorâmica para você poder olhar junto comigo. Nós estamos vendo aqui uma série de situações aqui que não estão de acordo com a norma adequada. O que você me fala? Aconteceu o quê? Por que chegou nesse ponto? Esse é o caminho certo. Não é detonar todo mundo. Então, quando você faz isso, você está, no fundo, cometendo uma injustiça. Se você faz de forma adequada, que é o caminho correto que Deus quer que a gente faça, você está dando oportunidade para esse dentista que fez coisa errada, ou por falta de capricho, ou por falta de conhecimento, cair em si e buscar corrigir o seu caminho. Agora, se ele não fizer isso, já é um problema dele de novo. Você entende? Então, veja, o caminho que Jesus propõe para a gente é perfeito. Se eu não vivo nesse caminho, se eu não busco esse caminho, se eu não procuro entrar nesse caminho e chegar neste nível que Cristo quer para a gente, sabe, é complicado. Eu estou em pecado, gente. E o pecado vai me afastando cada vez mais de Deus. Como é que eu vou melhorar a minha vida profissional se eu estou longe de Deus? Eu posso até fazer um curso ou outro, mas o amor que eu sinto pela profissão vem da graça que me santifica. A paciência que eu tenho para atender um paciente difícil, um paciente arredio, um paciente hipermedroso, um paciente que você não pode chegar nem perto com a agulha, que a pessoa já começa a gritar, como é que você vai ter paciência para lidar com isso se você está longe de Deus? Só o dinheiro, chega uma hora que você não suporta mais, só pelo dinheiro. Gente, não é fácil você atender um paciente extremamente arredio. Você vai dar uma anestesia numa pessoa que tem pânico, essa pessoa começa, do nada, a mexer, a gritar, a brigar, a segurar minha mão, a agredir todo mundo. Quer dizer, ela está agindo, ou ele está agindo, de uma forma completamente fora do padrão. E da onde você vai buscar paciência para lidar com isso? Você percebe? Então, o pecado, ele não é só aquilo que a gente enxerga. Pô, eu matei, falei mal. Não, tem um monte de coisa aqui que nós precisamos refazer na vida da gente, porque nos leva para caminhos terríveis. O trabalho profissional nos serve para a santificação, gente. Porque é no trabalho profissional que eu percebo os meus limites. Já falei isso nas aulas anteriores. Então eu preciso viver santamente a minha vida profissional. Se eu não vivo santamente a minha vida profissional, eu estou em pecado. Porque eu estou usando as pessoas não para o bem. Quem usa as pessoas não está fazendo algo bom. Eu estou usando as pessoas para ganhar dinheiro, eu estou usando as pessoas para manipular as pessoas, eu estou usando as pessoas para obter prazer com as pessoas, eu estou usando as pessoas para obter poder através das pessoas. Veja, são todas formas de pecados graves. Então, quando eu cometo esses pecados graves, eu preciso me arrepender, porque se eu não me arrependo, as penas são seríssimas. Veja, o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. Esta privação chama-se pena eterna. Pena eterna do pecado. Do outro lado, do outra parte, todo pecado, mesmo venial, aí já não é mais um pecado grave. Aí vem aqueles pecados veniais, né? Que são pecados veniais? São aqueles pecadilhos que a gente comete. E quantos pecadilhos a gente comete durante o dia? E durante a noite? Percebe?
De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, que é o purgatório. Esta purificação é chamada pena temporal do pecado. Então, o pecado grave tem duas grandes consequências: a pena eterna e a pena temporal. O pecado leve, que são os pecadilhos, né? Eles nos levam a ter uma pena temporal. A confissão dos pecados, ela nos livra da pena eterna, mas não nos livra da pena temporal. A pena temporal é um processo de purificação que nós temos que fazer depois que nós pecamos, porque o pecado fragiliza mais ainda a gente. O pecado deixa cicatrizes na nossa vida, na nossa realidade, na nossa existência. Veja, a pena eterna é a separação de Deus e condenação ao inferno, quando não há arrependimento. Como que é removido a pena eterna? Confissão dos pecados, confissão sacramental. E o que é a pena temporal? A pena temporal são as consequências que permanecem em nós após a culpa do pecado ter sido perdoado. Veja, todo pecado deixa consequência. Veja, vamos entender isso. A confissão nos perdoa. Mas existe uma consequência que fica depois do perdão que Deus nos deu. Vamos entender isso? E é fácil de entender isso quando você tem um exemplo. Vamos supor, eu fui fazer alguma coisa e rasguei meu braço. Fez um corte muito grande, esse braço ficou com um corte imenso, eu tenho que ir para o hospital, vou tomar injeção antitetânica, porque rasguei o braço num pedaço de ferro enferrujado, correndo o risco de morte, inclusive. Então, vou no hospital, o médico ou a médica que me atende vai limpar a ferida, lavar a ferida, desinfetar a ferida, aplicar uma injeção antitetânica, me dar antibiótico e vai costurar a ferida. Porque ela não para de sangrar. Se a gente não costura, não para de sangrar. Veja, então, é algo grave. Percebeu? Com o tempo, aquela ferida vai cicatrizando. Então, vou lá depois de uma semana ou 10 dias, o médico ou a médica já tira os pontos, ou então ele pode usar aquela linha que cai sozinha, e aí a ferida cicatrizou. Passado 1 mês, 2, 3, você vai ver a cicatriz, mas você percebe que aquela região da cicatriz ficou fragilizada. Se você encosta naquilo, você sente alguma coisa. Então, veja, já está curado, já está certinho, já está resolvido, já está a vida normal. Só que aquela região ficou fragilizada. Entendeu? Esta é a pena temporal. A consequência dos nossos pecados graves, perdoados, deixam marcas na vida da gente. Porque aí não é só um corte que aconteceu no braço. É uma marca que fica nos nossos corações. E esta marca, mesmo cicatrizada, é uma região fragilizada. A gente pode cair de novo nesse tipo de coisa porque ele está fragilizado. Ou seja, o pecado, mesmo perdoado, encontrou um caminho dentro de nós. E se nós não tivermos uma vida pessoal equilibrada, nós facilmente voltamos a percorrer aquele caminho que o pecado deixou marcado dentro de mim. Você percebe? Então, veja, o perdão dos pecados é pleno. Deus me perdoa, é Cristo quem me perdoa. Mas mesmo com o perdão dos pecados graves, Deus não lembra mais desse pecado na minha vida, com o sacramento da confissão. Deus não lembra mais disso. Mas a marca está lá. A fragilidade está lá. Se eu mexer, dói. Você percebe? Então, você percebe o seguinte, quando a gente começa que nem eu comecei o programa de hoje, a gente percebe que quantas e quantas vezes nós nos afastamos da graça de Deus.
sem ter mesmo cometido um grande pecado. A gente vai abandonando a oração, a gente vai abandonando a vida de leitura da palavra de Deus, a gente vai abandonando o estudo do catecismo, a gente vai abandonando a leitura de livros religiosos, por vários motivos, vários. E aqui eu não estou julgando ninguém. Ou seja, você está entrando numa seara perigosa. Porque é o que te sustenta, e quem te sustenta a não pecar é a graça santificante. Se eu não tenho contato íntimo com a graça santificante que está agindo dentro de mim, eu vou perdendo aquela força que a graça me dá. Eu vou me afastando sutilmente. E aí, conforme eu vou me afastando sutilmente, aquelas tristezas voltam, aquelas tristezas antigas, mesmo que já foram trabalhadas com Cristo, você começa a rememorar coisa que não deveria, você começa a lembrar coisas que não deveria lembrar, você começa a ver cenas na televisão que você não deveria ver, você começa a perder aquele caminho de busca de santidade. E aí, para você recorrer aos caminhos frágeis que estão no seu, é fácil. Porque aí entra a tentação do demônio. Aí o demônio vai começar a soprar na orelhinha da gente. Olha, ninguém gosta de você. Você continua aí rezando pra caramba, ninguém gosta. Todo mundo acha você fanático, então não precisa ser tão fanático assim. Olha, a tua família tá te afastando, tá se afastando de você. Os seus parentes, eles não te convidam mais para nada. Então você precisa ser um pouco menos católico, sabe? Seja mais social, seja mais... Você entende? Veja, olha o demônio. Olha o demônio. Não precisa rezar tanto. Não precisa fazer jejum. Você, claro que precisa fazer jejum. Porque como é que eu vou consertar com Cristo essas penas temporais? Essas marcas que o pecado deixou na minha vida? Isso continua. Isso precisa ser tratado. Você entende? É isso que o catecismo está falando. Vamos ler aqui, ó. Veja. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação. Mesmo depois de ter recebido o perdão dos pecados na igreja, eu recebi o perdão dos pecados na igreja, no sacramento da confissão. Eu preciso, junto com Cristo e junto com a igreja, começar um trabalho de purificação dessas regiões que ficaram fragilizadas dentro de mim por causa do pecado. Você percebe que quantas e quantas vezes nós vamos lá na nossa confissão e falamos o mesmo pecado? Caí de novo no mesmo pecado, caí de novo no... Por quê? Porque eu não estou trabalhando depois do perdão dos pecados com a graça que eu recebi de volta. A partir do momento que eu recebi o perdão dos pecados, eu recebi de Deus a graça santificante de novo. A graça santificante de novo passa a agir dentro de mim. Eu dei espaço para o Espírito Santo agir dentro de mim. Mas não basta só dar espaço. Eu preciso agora purificar aquela área que eu caí no pecado, que me levou para o pecado. Aqueles desejos, aqueles pensamentos. Eu preciso começar a trabalhar tudo isso. Se eu não trabalho isso, esta área que já está fragilizada vai me levar de novo a cair, porque o demônio vai direto nela, nesse ponto frágil. Então, veja, se eu estou numa luta, eu estou brigando, e meu adversário vê que o meu braço tem uma cicatriz imensa, ou minha perna tem uma cicatriz imensa, ele vai me dar um chute ou vai me dar um soco nessa região, porque está frágil. É dolorido, então eu vou sentir. Pode abrir de novo, pode sangrar de novo, você percebe? Então, o inimigo ele vai no ponto que está frágil. Qual que é o ponto frágil? É aquela região onde eu pequei. No meu ser interior. Nessa criatura nova que eu sou, nesse filho de Deus, quando peca, ele cria dentro de si, ou ela cria dentro de si, uma região frágil. E é por isso que fala, pena temporal. Essa parte precisa ser trabalhada. Como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso a partir de uma caridade profunda. De que forma? Primeira forma é isso, o arrependimento, a confissão dos pecados, a reparar a injustiça que eu causei, humanamente falando, e começar uma vida de oração mais profunda para entender porque toda hora eu estou caindo nesse pecado.
Quais são as raízes que me levam a ter essa região que pode ser fragilizada pelo pecado? Então, veja, eu tenho que ter uma vida de oração mais profunda, eu tenho que ter uma vida de adoração a Cristo na Eucaristia mais profunda. Eu tenho que ter uma vida de penitência. Sabe, veja, eu tenho que fortalecer o meu lado humano também, porque o meu lado humano foi fragilizado por causa do pecado grave. Então, veja, se eu estou viciado em celular, eu tenho que cortar o celular. Se eu estou viciado em comida, eu tenho que dar uma segurada. Eu tenho que fazer um jejum. Por quê? Porque eu estou fortalecendo o meu homem interior para não ser presa fácil para o demônio agir. Então veja aqui, vamos lá. Vamos continuar no segundo bloquinho aqui. 1473 do Catecismo da Igreja Católica. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado. Veja, eu não vou mais para o inferno, mas eu preciso ser purificado. Ou eu purifico essa fragilidade, ou que me levou a ter essa fragilidade neste mundo, ou eu purifico no purgatório. Por isso que existe o purgatório. Não é para perdoar pecados graves. O pecado grave é perdoado na confissão. Mas essa região que ficou fragilizada precisa ser purificada, ou neste mundo, ou no purgatório. Você percebe? A gente esquece disso. Muitas vezes a gente acha que só a confissão já é o suficiente, eu não preciso fazer mais nada. Não. A confissão é suficiente porque Jesus está te perdoando. Mas a fragilidade que ficou depois do pecado, a cicatriz, está aí. Então, isto aqui eu preciso agora trabalhar junto com Jesus na igreja para que essa região se torne de novo forte, para que não seja mais uma região que me leve sempre ao pecado. Uma situação que me leva sempre ao pecado. Veja, permanecem, no entanto, as penas temporais do pecado. Ou seja, eu preciso agora, depois de perdoados os pecados, agora eu não vou para o inferno. Então agora eu tenho de novo a graça santificante agindo em mim. Mas o que eu faço? Eu preciso purificar essa situação que me levou ao pecado. Eu preciso entender as raízes disso e, junto com Cristo, trabalhar as raízes e as consequências que me levaram ao pecado. Veja, eu pequei, me masturbei, vi pornografia. Então, por que eu estou vendo pornografia? Por que eu estou me masturbando? São pecados gravíssimos. Porque eu estou atuando de forma inadequada. Eu não fui feito para ver pornografia e não fui feito para me masturbar. Tudo isso causa prejuízos danosos ao nosso corpo, à nossa alma espiritual e à nossa relação com as pessoas e à nossa relação com Deus e à nossa vida na igreja. São problemas seríssimos que vêm daí, gente. Mas por que eu estou entrando nisso? Por que eu caí? Por que eu quero me masturbar? Por que eu quero ver pornografia? O que está me levando a isso? É uma tristeza? É um apego? É algo mal resolvido dentro de mim? Então eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que buscar e permitir que o Espírito Santo me revele as raízes que me levam a esse pecado. E depois que eu entender as raízes que me levam a esse pecado, eu tenho que trabalhar junto com o Espírito Santo e Jesus na igreja para quebrar essas raízes perniciosas e purificar essa região de visão da minha vida. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é descobrir por que a pessoa quer se masturbar. Por que eu quero ver pornografia? Eu estou fugindo de quê? Eu estou fugindo do quê dentro de mim? O que não está legal na minha vida de casado, na minha vida de solteiro? Por que eu não estou conseguindo manter castidade? Por que eu não estou conseguindo manter continência? Por que eu não estou conseguindo me manter na busca de santidade a Deus? Tem alguma coisa errada. Então, veja, é um processo de transformação, de cura, de ser refeito por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, através da igreja e através do meu esforço também. Você percebe? É só por Cristo, é Cristo quem nos salva, gente. Mas agora, neste processo de purificação, eu também preciso agir.
Eu já recebi o perdão dos pecados, já não vou mais para o inferno se eu não cometer de novo o mesmo pecado grave. Agora, além de ter cometido um pecado grave, eu preciso trabalhar o que me levou a ter penas temporais, porque são consequências que ficam em mim. Se eu morrer agora, perdoado por Deus, eu não vou para o céu, porque existe uma área de trevas dentro de mim. Trevas tanto que me levaram ao pecado e trevas que ficaram residuais depois do meu pecado. Percebe? Já havia uma região que me levou para o pecado. Já havia uma situação dentro de mim que me levou para o pecado. Então, veja, essa situação já está desajustada. Eu preciso saber por que eu fui levado para o pecado. Não foi só a tentação. Eu aceitei a tentação. E isso é o pecado. Percebe? Eu aceitei. O demônio me tentou e eu caí e eu quis. Esse é o pecado. Você percebe? Não foi uma coisa, é culpa do demônio. Não. Alguma coisa dentro de mim não está certa. Ponto. Isso é um ponto que está desajustado dentro de mim. Mas a partir do momento que eu pequei, além desse ponto desajustado, agora eu tenho uma região frágil que conheceu a ação demoníaca do pecado. Então, todos esses dois focos precisam ser trabalhados nesta purificação dos nossos pecados. Isso como que é feito? Vida de oração, para entender no discernimento por que eu estou indo por esse caminho, e depois que eu caí no pecado, como que eu vou fortalecer essa região que conheceu dentro de mim a ação satânica, porque o pecado é o demônio agindo dentro de mim. Eu dei um espaço para o demônio agir dentro de mim. Esse espaço foi, eu não gosto muito dessa palavra, mas esse espaço que eu dei para o pecado, ele foi contaminado pelo demônio. Por isso a fragilidade também. Não é só uma fragilidade do corpo, é uma fragilidade da alma espiritual. Porque essa região que permitiu entrar em pecado, eu cedi ao demônio, o demônio tomou posse. Então eu preciso, com o poder de Cristo, eliminar esta ação demoníaca dentro de mim. Por isso eu confesso os meus pecados. Mas agora eu preciso trabalhar essa região que ficou machucada, que ficou maculada, que ficou contaminada. Talvez assim fique mais fácil a gente entender. Eu já estou livre das consequências da morte espiritual eterna. Mas essa região está fragilizada. Tanto porque foi fácil para o demônio me levar pela tentação. E depois que eu caí no pecado, essa região foi contaminada pelo mal. Então eu preciso purificar essa região que foi contaminada pelo mal. E preciso descobrir por que eu tenho facilidade de cair nesse pecado. Esse processo de purificação que a igreja chama de pena temporal do pecado. Então, é um processo de cura interior e de santificação que precisa ser realizado ou nesse mundo ou no purgatório. Só vai para o purgatório quem foi perdoado de todos os pecados. Mas veja, esta fragilidade que me levou ao pecado precisa ser trabalhada e a região que o pecado atingiu também precisa ser trabalhada porque ficou uma região fragilizada. E este trabalho é feito pelo esforço humano debaixo da graça de Deus na igreja. Então, eu preciso intensificar minha vida de oração, intensificar minha vida de sacramentos, intensificar minha vida de discernimento espiritual. Por que eu tenho essa região fragilizada dentro de mim? Sabe, por quê? Qual foi a situação na minha vida que me marcou de tal forma que... Veja, uma pessoa que... Vamos entender aqui, para a gente entender como que a gente vai nessa região dificultosa, nessa região fragilizada. Veja só. Uma pessoa... Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que explode facilmente. É raivosa. Toda vez eu vou me confessar, eu não tenho tanto problema com sexualidade, mas eu tenho uma raiva que é incontida. Se alguém me humilha, eu explodo na hora. Eu pago com a mesma moeda, me torno irascível, me torno violento ou violenta, falo coisas que eu nunca queria falar, aquilo explode dentro de mim. Por quê? Será que eu não sou capaz de escutar uma crítica? Será que eu não sou capaz de escutar alguém
que tenha limites? Será que eu não sou capaz de perceber que uma pessoa também erra, também peca? Eu preciso explodir o tempo inteiro? Por que eu estou explodindo? Veja, é pecado. Eu deixei que a raiva tomasse conta da minha vida. Eu deixei que a ira tomasse conta. E a ira é querer matar o próximo. Quantos problemas vêm da ira? Quantos problemas graves surgem na vida de um ser humano porque ele é irado ou porque ela é irada? Uma pessoa irada pega um objeto e joga no outro. Você quer matar o outro. Ou a outra. Percebe? Quer dizer, tem alguma coisa muito errada dentro de mim. Por que tem alguma coisa muito errada? Por que toda hora, qualquer estímulozinho, eu já caio na ira? Ira é pecado grave, gravíssimo. Então, eu preciso entender. Olha, quando eu era menor, os meus pais, ao invés de ficarem comigo, eles iam passear, viajar, fazer academia. E eu passei uma vida inteira, uma infância inteira solitário. E todo mundo que me ofendia, eu me sentia indefeso, eu não tinha quem me defendesse. Porque as pessoas que me ofendiam eram muito maiores do que eu, muito mais fortes do que eu, e eu não tinha com quem partilhar aquela dor e não tinha com quem partilhar um caminho para sair dessa situação. Então eu fui engolindo todas essas ofensas e injustiças que cometeram contra mim e aprendi a me defender com a ira. Tá aí, a raiz está aí. Sabe? Foi uma falta dos pais. Então, como é que eu vou cultivar dentro de mim esta ausência dos pais na minha vida? Não tem como voltar atrás. Só mergulhando no amor de Deus. Porque Deus é Pai. Então, a presença de Deus na minha vida é capaz de saciar e curar as ausências paternas e maternas que criaram essa região de fácil ira. Entendeu? Então, veja, eu vou deixar que o Espírito Santo me revele esta raiz e junto com o Espírito Santo eu vou rezar. Rezar o quê? Eu vou perdoar os meus pais. É o primeiro passo para curar essa região difícil aqui. Então, Senhor, em nome de Cristo, porque Cristo assim mandou, por mais decepção que eu tenha com os meus pais, eu perdoo meu pai e perdoo minha mãe, por não estarem comigo quanto eu precisava que estivessem. Quantas vezes forem necessárias, eu vou fazer essa oração. Todas as vezes que vierem a lembrança das ausências, Senhor, em teu nome eu perdoo meu pai, em teu nome eu perdoo minha mãe. Eu não sinto que eu tenho que perdoar, mas eu sei que eu tenho que perdoar porque assim Cristo mandou. Porque a falta de perdão me faz mal. A falta de perdão me faz entrar em ira constantemente, por qualquer coisa. Veja, isso é um ponto. O outro ponto, que eu já me confessei, então já estou perdoado disso, então estou trabalhando aquela região dentro de mim que me leva para a ira, já descobri a raiz do problema. Agora que eu caí na ira, eu vou purificar essa região interior, junto com Cristo, para nunca mais cair na ira. Como que eu faço? Para purificar essa região que o demônio agiu. Senhor, me ajude a reagir de forma adequada. Me ajude a não mais reagir com ira. Me ajude a trabalhar a ira. A ira tem que ser direcionada, a raiva tem que ser direcionada ao pecado e não às pessoas. Percebe? É um outro processo. Eu estou trabalhando também com o Espírito Santo para que eu saiba direcionar a raiva. A raiva é uma paixão neutra, não é boa nem má. Para que Deus deu raiva para a gente? O poder de ter raiva. Para ter raiva do pecado. Porque a primeira forma para a gente sair do pecado, humanamente falando, é ter raiva do pecado. Então eu preciso olhar para a ira com raiva. Eu preciso ter raiva da minha ira. E perceber que a minha ira faz mal para mim. Faz mal para o meu corpo, porque libera uma série de substâncias no meu organismo que não deveriam estar sendo liberadas. E essa constância de liberação de substâncias que não deveriam ser liberadas dentro de mim me fazem um mal físico tremendo. Então eu não posso permitir que a ira me domine. Eu preciso ter raiva da ira. Você percebe? Essa região aqui precisa ser purificada, ser transformada. Como é que a gente transforma? Exatamente assim.
sabe, direcionar aquele potencial que é a raiva para o que é certo. Eu tenho que ter raiva da ação do demônio. Então, quando eu percebo que o demônio está agindo na minha vida pela ira, eu não deixo, falando, eu não vou, porque eu não sou escravo do demônio, eu sou escravo de Deus. O meu Senhor é Deus, não é a ira. Então eu começo a trabalhar essa região com a graça. Mas qual que é o exercício que eu posso fazer para humanamente ajudar a graça de Deus nesse ponto em que eu caio facilmente na ira? Além de entender como que a ira funciona, por que a ira funciona, trabalhar um processo de não se deixar dominar pela ira. Como é que eu faço isso? Eu faço isso rezando mais. Eu faço isso percebendo um autoconhecimento meu que o Espírito Santo vai me mostrando. É fácil, por exemplo, quando alguém me ofende, eu ofender rápido de volta. Então, como que eu vou fazer? De agora em diante, quando eu escuto uma ofensa, e ao invés de eu responder de imediato, eu começo a respirar. Eu conto até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Eu percebo que, espera um pouquinho, já não está me dominando. Mas a pessoa está me ofendendo. Eu vou deixar ela me ofender? Não. Mas você não vai reagir de imediato. Você aprendeu que o gatilho é ser imediato. Você caiu na ira porque você reage imediatamente. Então, espera um pouquinho, então eu não vou mais fazer isso. Então, quando alguém me ofende, quando alguém me fala alguma coisa, quando sobe meu sangue, ao invés de eu reagir humanamente, como eu sempre reagi, que é essa região que está fragilizada, espera um pouquinho. Então, humanamente, eu preciso mudar a minha forma de agir. Então, eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pessoa continuou agredindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vira para a pessoa mais calma e fala, por que você está me agredindo? Talvez a pessoa nem tenha percebido que estava te agredindo. É aquela sua ausência lá atrás que você discerniu, aquela falta que os pais fizeram lá atrás na sua vida é que está falando no teu coração. Você já começou a aprender a lidar com o processo. Isso chama-se purificação das penas temporais. Deu para entender? Então, é super importante a gente compreender isso. Então, a confissão, ela é um processo. A confissão não é uma magia. Sabe? O pecado, ele deixa marcas. Se eu não confessar, inferno. O que é o inferno? Viver longe de Deus. E eu fui criado para viver dependente de Deus. Próximo de Deus. O que é o céu? O céu, como no batismo eu passei a ser um com Cristo, a fazer parte do corpo de Cristo, no céu, em Cristo, eu vou ser mergulhado na Trindade Santa. Veja, é a perfeição. Por isso que o céu é maravilhoso. Porque eu vou ser levado à vida plena para a qual eu fui criado. Isso aqui é só uma passagem. E é uma passagem difícil por causa do pecado, porque não deveria ser nem uma passagem difícil. O pecado desarranjou aquilo que Deus tinha imaginado para a humanidade. O mundo seria um tempo de crescimento perfeito, crescimento cada vez maior, nesta relação com Deus, a ponto de chegar um momento que eu estaria totalmente imerso em Deus. O pecado veio e desajustou esse processo. Então, Cristo está nos reajustando a isso. Por isso a importância da confissão, por isso a importância da purificação dos pecados depois da nossa confissão. Deu para entender? Faz sentido? Importante pra caramba? Muito importante. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.